Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? É pela graça mesmo que nós estamos aqui. Deixa aqui, tem alguns pedidos aqui. E também nós vamos... deixa eu ver qual que eu vou começar aqui primeiro, tá? O irmão Rogério, ele está sentado ali, tem uma família com ele, a família do irmão Antônio, que está sentado ali. Fique em pé, por favor, irmão. Uma família. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe muito, muito, tá? Deus abençoe e nós possamos ter um bom companheirismo juntos hoje, né? Também, aqui nós vamos orar também pelo irmão Ernesto, pelo irmão do irmão Ernesto. Eu creio que ele está viajando e está na casa de um irmão dele, em Vitória. Então, o irmão dele chama Salomão, ele está enfermo, nós vamos orar por ele. Irmã Sebastiana, nós vamos orar, né? Irmã Sebastiana também, que ela tem que fazer exames. E o irmão Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião. Todos esses são pessoas que estão doentes e nós vamos continuar orando por eles. Aqui também tem uma aviso, que a irmã Tainá e o irmão Kelson, eles estavam ali conversando comigo e está querendo apresentar a criança na ceia. Então eu falei com eles que não tem problema nenhum, porque aí na ceia os pais também estão querendo vir, sabe? Então aí nós vamos apresentar a criancinha, a menina, uma lindinha menina ali, tá? Eu peguei ela ali no colo, e então aí na ceia, se Deus quiser, nós vamos apresentar essa criancinha, né? Deus quiser. E como eu falei com ele, se a gente estiver vivo até lá, nós vamos estar apresentando essa criancinha, tá? Então, e aqui também tem o irmão Natan, pede oração por aniversário da sua esposa. Nós vamos orar também, tá? Então, aqui tá esses pedidos, sempre nós estamos orando, são pessoas que já tem bastante tempo, o irmão Geraldo também, que está recuperando, está aqui sentado, o irmão Geraldo Castro, né? E Deus está dando força para ele já está melhorando bastante, né, irmão Geraldo? E vai ficar bom para começar a trabalhar de novo sempre. Mesmo assim, o irmão Geraldo ainda ajuda no diaconado ainda, sabe? Mas graças a Deus já está melhorando bastante, né? E creio que vai, cada culto, porque a gente tem que entender o seguinte, igual esses dias eu estava conversando com minha esposa, o profeta ensinando como é que a gente recebe o Espírito Santo, né? Claro que todo mundo sabe, lendo a palavra e ouvindo a palavra e aceitando, né? O Espírito Santo é o próprio Deus falando conosco. Aí o profeta ensinando também ali na era de Esmirna mesmo, ele disse: você recebeu o Espírito Santo e ser batizado o novo nascimento é a mesma coisa. Não são duas coisas, não é a mesma coisa. Quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe o novo nascimento. O novo nascimento é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Deus está em nós, é o que nós precisamos, né? Nós precisamos da graça dele todo dia e precisamos da vida dele em nós. Então, é isso que nós estamos aqui, é para isso. É para fazer tudo para agradar ele e ouvindo a palavra e recebendo mais dele. Eu quero mais de ti. Então, eu quero mais todos os dias, eu quero sempre, a gente fica olhando, pensando na vida da gente, principalmente quando a gente fica velho, mais ainda, né? E quando é novo, tem muitas preocupações, né? Mas a pessoa mais velha, ele já pensa que está chegando o final da vida. Então, sempre lembrando assim, estou chegando perto, qualquer hora eu posso ir embora. Mas só que eu não quero ir embora sem Cristo.
Eu não quero ser um desobediente, eu quero obedecer a palavra de Deus. Então, a gente sempre está pedindo, Senhor, me ajuda. Como, não sei se foi na quinta-feira que eu estava falando, pedindo a Deus, Senhor, mesmo na última hora, se eu tenho alguma dívida a pagar, me revela, para me acertar a minha vida, porque eu quero chegar lá do outro lado sem dívida. Porque todo o acerto das contas é aqui, nós temos que acertar aqui, enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, porque não há acerto. Nós vamos falar muito aqui sobre as três vindas, né? Como está escrito aqui no quarto selo. As três vindas, na verdade que está aí, o título é A Primeira Vinda de Cristo é do Oriente ao Ocidente. Mas nós vamos falar sobre as três vindas. Então, nós já sabemos que quando ele vier buscar o povo, ele não vem perdoar, mas vem buscar um povo que já foi perdoado por ele, enquanto nós estamos ouvindo a palavra. Estamos aqui e é a última chance, é a mensagem da hora. Não existe outra mensagem, essa é a última mensagem. E se nós temos que prestar atenção, por isso que às vezes a gente fala assim, presta atenção no que está escrito na mensagem hoje. Porque o que está escrito na mensagem é a revelação da Bíblia. Então, alguém tem pessoas que até ignoram, mas por que falar tanto? Como muitas pessoas já ignoram isso, né? Por que falar tanto na mensagem e não falar na Bíblia? Ora, se eu estou falando da mensagem, eu estou falando da Bíblia também. Porque a mensagem é uma revelação da Bíblia. Por exemplo, se eu voltar lá nos dias de Noé, quando Noé estava anunciando aquele juízo, olha, que adiantava a pessoa prestar atenção em outra coisa a não ser na mensagem de Noé? Tudo que a pessoa tinha que aprender com Noé. Noé estava revelando tudo o que ia acontecer. Aqui está a revelação de tudo que está acontecendo. Aqui, essa mensagem aqui revela tudo. Essa já é uma revelação da Bíblia. Como ela não acrescenta e nem tira nada, então a mensagem é a pura verdade. Porque é uma revelação da Bíblia. Então nós temos que aprender, estamos aqui exatamente para isso, para ver realmente o que o mensageiro ensinou para nós. E tudo que ele ensinou é verdade. Porque essa coluna de fogo é o próprio Deus. A coluna de fogo é Deus. O William Branham é um homem, mas a coluna de fogo é Deus. Então, no passado, essa coluna de fogo guiou os homens de Deus. Moisés foi guiado por essa coluna de fogo. Paulo e os demais. Então, nós também estamos sendo guiados por ela. Sabe? Então, essa coluna de fogo, como está escrito na mensagem do terceiro Êxodo, essa coluna de fogo nos guiará até o milênio. Então, a coluna de fogo está nos guiando. Agora, o que é a voz da coluna de fogo? Hoje, a mensagem. A mensagem é a voz da coluna de fogo. Então, nós vamos aproveitar, vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Eu quero ler em Apocalipse capítulo 1. Primeira escritura é Apocalipse capítulo 1. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque eu vou citar muitas escrituras e muitas mensagens para pregar esse assunto da primeira, segunda e terceira vinda, tá? Nós vamos citar muitas escrituras. Então, em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5, primeiro, e depois nós vamos para São Mateus 17. Aqui está escrito assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então vamos voltar em São Mateus 17, verso 10 e 11 apenas, para a gente orar, e depois nós vamos ler em São Mateus, depois da oração nós vamos ler São Mateus 24, verso 27 e 28.
Então aqui está escrito assim, verso 10 e 11. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então vamos ler, vamos orar? Vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui? Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Meu Deus, nesse dia, Senhor, nós já sabemos, Pai, todos os dias morre muita gente, Pai. Nesse dia que nós estamos vivendo hoje, Senhor, muitas pessoas partiram, e muitas talvez partiram sem salvação. Meu Deus, mas nós não queremos que seja assim conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para pedir misericórdia a Ti, Senhor, para que as nossas almas, meu Deus, sejam limpas, Senhor, através do Teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, ajuda todos nós a aceitar, Senhor, a Tua palavra revelada. Meu Deus, porque hoje é o nosso dia, Senhor. No passado foi o dia daqueles que viveram no passado, mas nós estamos vivendo hoje, Senhor. E hoje tem uma mensagem para mim, para nós, para todos aqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor. E essa mensagem está diante de nós, meu Deus, e nós sabemos que a mensagem não é apenas um papel. A mensagem para Maria era a mensagem de um anjo falando, e aquela mensagem era o próprio Cristo em Maria. Meu Deus, nós sabemos que a mensagem não é apenas o papel. A mensagem é Jesus Cristo na terra novamente, para falar comigo, falar com todos nós, para que nós possamos, Senhor Deus, consertar, acertar as nossas vidas, e pedir para os demais também, Senhor, que ainda precisa de salvação. Pedir pelas nossas famílias, meu Deus, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, Senhor. Misericórdia dos jovens, misericórdia dessas crianças que estão crescendo no mundo como esse, Senhor. Um mundo que não tem jeito mais, meu Deus, mas nós entregamos essas crianças em Tuas mãos, Senhor. Esses jovens, Senhor, muitos jovens às vezes não valorizam a Tua palavra. Meu Deus, muda, Senhor, a mente deles, para que eles possam crer na Tua palavra, para que eles recebam um livramento das suas almas, para que eles valorizem a Tua palavra nesses últimos dias, Senhor, porque é muito mais tarde do que nós pensamos. Senhor, aqui está esses pedidos, Senhor, nós estamos orando por eles, Pai. Irmão Divino, Senhor. Meu Deus, o irmão Daniel, o irmão Sebastião, irmão Sebastiana também, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, o irmão do irmão Ernesto, Senhor. Nós estamos orando por ele também, Senhor, para que o Senhor possa dar cura para cada um, Senhor, deles, Pai. Também o aniversário, Senhor, da irmã. Meu Deus, que o Senhor ajuda ela, Pai. Meu Deus, dá ela força para ela poder continuar trabalhando, Senhor. Meu Deus, dá ela saúde, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, e este culto está entregue em Tuas mãos, Pai. Fala comigo, Senhor, para que eu possa falar com os Teus filhos, Senhor. Não deixe eu interpretar nada, Senhor, mas que eu possa ser apenas um repetidor da Tua palavra, que está diante deste altar. Nós te pedimos, Senhor, todas essas coisas, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar e falar conosco mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Então, eu tomei várias mensagens e mais escritura, como eu disse que eu vou ler aqui em São Mateus 24,
Mateus 24, no verso 27 e 28, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso significa que aonde estiver a palavra da hora, as águias estão juntas. Sabe? Então é isso que a Bíblia está falando. Agora, por que eu tomei essas mensagens? Deixa eu ler aqui primeiro o quarto selo, porque aí é a hora que eu começar a falar, porque na verdade que nós vamos pregar muito sobre a primeira vinda, que é a primeira vinda que vocês vão notar que há vários acontecimentos dentro da primeira vinda. Tá? Então aqui, está escrito aqui, 210 do quarto selo, está escrito aqui: na primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal. Ele vem 3 vezes, está vendo? Cristo é em 3, veio, observe como ele vem. E ele, aqui está falando, porque está falando sobre Cristo e também sobre o homem do pecado também, né? Aí ele disse aqui, observe, Cristo na primeira vinda ele vem como mortal para sangrar e morrer, é isso certo? Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. Nós o encontraremos nos ares. Então aí vocês vão notar que está na ordem. A segunda vinda ele vem como filho prometido. Nós vamos encontrar com ele nos ares, tá? Tá vendo aqui? Então diz aqui, deixa eu voltar de novo. A segunda vinda é o rapto, nós o encontraremos nos ares, imortal. A sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado, amém. O irmão Brana bate palmas. Deus Emanuel para reinar na terra, correto? Aí vocês devem entender bastante, como nós vamos falar muito sobre a vinda do Filho do Homem, que confundiram um tempo atrás aí, dizendo que era a segunda vinda. Aí vocês vão notar que a vinda de Cristo é do Oriente ao Ocidente, a primeira vinda. E ela é dividida em partes, em 7 períodos. Vocês querem ainda uma mensagem para ver? Vamos aqui. E eu gosto sempre de trazer a mensagem exatamente por isso. Porque não é eu que estou falando, é Deus que falou através do profeta. É sua vida digna do Evangelho? 222. Quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma de sua coluna de fogo, passar pelo povo e mostrar que Jesus Cristo está no seu último período da sua vinda. Entendeu agora? No último período. Porque começou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, William Branham. No último período da primeira vinda. E por isso que hoje ele está aqui como Filho do Homem. Como Filho do Homem, ele encontrou com Abraão. Vocês notaram que quando ele encontrou com Abraão, era Deus numa carne humana? Vocês creem assim? Amém. Abraão encontrou com o próprio Deus antes que o corpo dele fosse mudado. Deus manifestou em carne para trazer uma mensagem de transformação. Jesus disse, assim como foi em Sodoma, será. E já foi, porque já aconteceu aqui conosco. Então, por isso, nós não podemos confundir a vinda que vem lá. Quando ele vem, ele é o filho prometido como Isaac. Isaac encontrou com Rebeca no meio do caminho. E quem preparou uma esposa para Isaac foi Eliezer. E aqui está o Eliezer dos últimos dias.
preparando a esposa para Cristo. E Isaac era o filho prometido. Filho prometido virá. Nós vamos ler aqui na mensagem. Filho prometido virá. E quando ele vem buscar a esposa já transformada. Mas há uma mensagem que faz o trabalho. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como eu preguei na quinta-feira aqui sobre os 5 manifestações do espírito de Elias. Aqui, entre os gentios, essa é a última manifestação. Amém. Elias está aqui. O espírito de Elias está aqui. Não, Elias não é o William Branham. Tem gente que acha que é o William Branham é Elias. Não. O William Branham não é Elias. Eu vou provar pela mensagem. Vamos ver quem é Elias? Aqui. Por isso que nós temos que aprender pela mensagem. Amém. Elias, por isso que Eliseu recebeu uma porção do Espírito que estava em Elias. Elias era um homem. O Espírito que estava em Elias é Deus. Amém. João Batista recebeu o Espírito que estava em Eliseu. Era o mesmo poder. William Branham também, o mesmo Espírito. Não é um Espírito de um homem, é Deus. Então aqui está, deixa eu procurar aqui. Aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. E aqui, está claro aqui, 212 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Então escute bem aqui. Agora, ele prometeu isto, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, o dia de Sodoma e Gomorra. Elias, aí ele tem uma reticência. Esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias, capa de Elias, manto de Elias, tem tudo aí, né? Tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Tá? O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, e é para ele vir conforme, aí ele fala Mateus, Lucas 17:30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Viu como que é fácil entender a mensagem, desde que esteja com ela na mão. Amém. Se nós estamos, por isso que eu gosto, sempre falar assim, para mim pregar, eu tenho que ter a mensagem. Por que o mundo não tem mais nada para pregar? Porque não tem a mensagem. Mas se nós temos a mensagem, nós temos mensagem para pregar. Amém. Então, vocês notaram aqui? Então, é para ele vir... e é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Está vendo? Nunca teve. É claro que nós já falamos muito sobre os 3 mensageiros, Billy Graham, Oral Robert e William Branham, mas não importa o que Billy Graham pregou para o mundo, mas só que William Branham prega para a noiva. Amém. Ele é o maior mensageiro. Lá em Sodoma tinha 3 mensageiros também, mas o maior foi aquele que ficou com Abraão. Sabe? Aquele era o maior, porque aquele era Deus numa carne humana. Aquele podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Os outros não fez isso, não pôde fazer. Como você sabe, Billy Graham e Oral Robert, eles não puderam restaurar a palavra. Eles não fizeram nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles conseguiram. Mas esse homem aqui sim, restaurou todas as coisas. Por quê? Porque a manifestação de Deus foi nele.
para trazer uma mensagem de restauração, para colocar a noiva na posição correta. Então, aqui vocês vão entender, na primeira vinda, que começou no Oriente, foi Jesus estava lá, ele é o Cordeiro, não é? Agora, eu te pergunto, aqui ó, no primeiro selo, quem é que abriu os selos para nós? Não foi o Cordeiro? Então, você sabe que desde lá até aqui, é o Cordeiro. Então, o Cordeiro, nesse período, é a primeira vinda para salvar as pessoas. Porque na sua segunda vinda, ele não vem para salvar, mas buscar quem é salvo. Ele vem só nas nuvens, ele não desce aqui. Mas de lá ele chama. A Era de Sardes, parágrafo 103. O grande pastor está chamando suas ovelhas do pó, ou mudando seus átomos mesmo que não tenham adormecido. É o rapto. E ele está lá escrito, ele está chamando pelo nome, ele sabe o nome de cada um. Então não é nós que chama, não é nós que estamos aqui para chamar, nós estamos sendo chamados por Ele. Nós estamos sendo preparados por Ele pela mensagem. Mas quando chegar a hora que todo eleito estiver na posição, ele aparece lá. E sai da posição que ele está agora. Hoje ele é o sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele está cumprindo exatamente o que ele prometeu. Por isso que quando ele chega para abrir os selos, aqui, está aqui no primeiro selo, olha o primeiro selo, escute bem aqui, ó, primeiro selo, 35, eu creio que é, 35. Agora o Cordeiro está de pé, nesta noite, quando estava revelando o selo, nesta noite, enquanto nós entramos nesse capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Então, desde lá, do Oriente até o Ocidente, é Cordeiro. Ele é o Cordeiro, porque está dentro da primeira vinda. Será que vocês entenderam o quarto selo? Entendeu? Ele vem 3 vezes. Essas 3 vezes significa, deixa eu explicar para os irmãos entender. Primeira vinda do Oriente ao Ocidente. Segunda vinda, o rapto, que ele vem como filho prometido. A terceira vinda, ele vem estabelecer o milênio. Ele é filho de Davi. Ele é rei. Então, quando ele sai do lugar que hoje ele está lá, porque quando a palavra dele está aqui e eu e você está obedecendo, ele é o sumo sacerdote. Ele está perdoando a cada um de nós. Por isso que o profeta chegou até a falar assim, quando ele nem nos vê, ele olha para nós através do sangue. Agora eu te pergunto, o que morreu lá na cruz do Calvário, não foi a palavra? No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então uma palavra sangrou na cruz do Calvário, e essa palavra ainda está aqui. Então, quando nós aceitamos a palavra, nós estamos aceitando o sangue. Enquanto isso, ele é o sumo sacerdote. Quando o rapto acontecer, ele é rei. Ele vem chamar ou encontrar com a rainha. E quando ele estabelece o milênio, ele é filho de Davi. Está vendo? Mas na primeira vinda, vou mostrar vários títulos que ele é. Na primeira vinda ele é filho de Abraão, filho de Deus, filho do homem, profeta da Galileia, ele é tudo na primeira vinda. Agora, deixa eu ler uma outra mensagem aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Vocês vão ver a confusão que foi feita há um tempo aí atrás, é isso aqui. Porque tinha muitas pessoas até que, por isso assim, se a gente pregar errado, e a gente vai fazer outros blasfemar. Teve pessoas que chegavam perto de um que conhece mais a mensagem e falavam assim, você é do grupo de Jesus já veio. É uma blasfêmia. Está vendo?
Você é do grupo de Jesus já veio, mas é porque eles não entendem que o que Jesus falou está pregado aqui. O Filho do Homem aqui é o que Jesus falou que ia acontecer, que haveria um discernimento. E o Filho do Homem aqui não é a segunda vinda, mas foi pregada como segunda vinda, mas não é a segunda vinda. É para completar a vinda, que é do Oriente ao Ocidente. Aqui está a mensagem do Ocidente aos chamados para fora. Está vendo aqui? Você foi chamado para fora para ouvir? Então está aqui, está aqui. Então por isso que aqui você não pode confundir com a segunda vinda, porque aqui ainda é da primeira vinda. O Filho do Homem está relacionado à primeira vinda, não à segunda. Segunda vinda, ele não vem, como eu disse aqui, ele não vem para perdoar, mas vem buscar quem já foi perdoado. Que a última chance para nós é essa mensagem aqui, ó. Agora escute bem aqui, ó. Ao chamado para fora, no parágrafo, deixa eu voltar aqui, do 24 aqui, ó. Escute bem aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu. Está vendo? Deixe-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem já está agora sendo revelado do céu. Amém. Você sabe quando foi pregado? 1958. Está vendo aqui? Aqui que vocês têm que entender que nós não podemos fazer confusão da mensagem como segunda vinda, porque essa mensagem está precursando a segunda vinda. Está vendo? Então, é porque está vindo, e ele está vindo. Então, a mensagem está preparando um povo para encontrar com ele. Amém. E é por isso que Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac. E ali você vê a responsabilidade, ele nem queria ir. Ainda diz para Abraão: ó, vamos fazer, como se fosse assim, ó, não seria melhor eu levar o seu filho lá? Ele disse: de jeito nenhum. É você que vai buscar a esposa para ele. Você vai, e ele preparou aquela esposa, e quando ele preparou aquela esposa, que ele estava trazendo, o próprio filho de Abraão, Isaac, já estava vindo até no meio do caminho para encontrar. Mas quem preparou a noiva foi Eliezer. Por isso que ele disse: um Eliezer está vindo para preparar uma noiva para o verdadeiro Isaac. Sabe? Lê o Mensageiro do Entardecer que vocês vão ver lá. Eliezer preparando uma noiva para encontrar. Você é parte da noiva? Amém. Então você vai encontrar com Isaac, mas pela mensagem te preparando. Amém. Então vamos mais. Escute bem aqui, ó. Então diz aqui: virá depois de um tempo, irmão Brana, está agora. E eu espero que eu não vou ter que fazer isso tão pessoal dessa reunião, mas que seu Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus, né? Que seu Espírito, que está dentro de você, que é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. Amém. Você tem o Espírito Santo? Amém. Então esse Espírito Santo te mostra a verdade. Que mostra a verdade, que essa mensagem não é a segunda vinda, ela está te preparando para encontrar com Ele. Amém. É um preparo que Deus disse, o próprio Deus, Jesus falou isso: assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Amém. E aquele Jesus que estava ali falando isso, era o mesmo Jesus que estava em carne humana, transformando o coração o corpo de Abraão e Sara. E é o mesmo Jesus que está aqui tentando me convencer. Amém. Ou convencer vocês. Amém. É o mesmo. Então vamos mais. Então diz aqui, ó, mas que seu Espírito que está dentro de você, que é dado por Deus,
dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já tem vindo de sua glória e está se revelando por alguns anos já passado à sua igreja em misericórdia. Está vendo? Lhes mostrando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando assim como fez Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo. A igreja tem sido zombado, escarnecido. A próxima vez que ele se revelar será no juízo do mundo e nas nações que têm esquecido a Deus e pecaram em seus dias de graça. Passaram seus dias de graça. Aliás, passaram, né? Porque eles têm esquecido de Deus, e eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram ao anjo do Senhor lá atrás, zombando e caçoando disso. Mas ele está aqui agora em misericórdia. Ele virá em juízo sobre as nações, e enquanto ele estiver sendo revelado em misericórdia, depressa, apressa-te para cá. Corramos depressa, filhos, fuja desses muros teológicos babilônios feitos pelo homem de incredulidade e formalismo. Frio, fujam da teologia feita por homens, saia para o meio do campo da graça de Deus e lá gritem por misericórdia, pois é o sangue de seu próprio Filho que dá misericórdia a nós. Afasta deste velho mundo de dúvida. Vocês estão vendo aqui? Os irmãos estão entendendo? Vocês notaram que a mensagem não é a segunda vinda? Agora, ele está aqui como Filho do Homem. Filho do Homem não é a segunda vinda. Filho prometido é a segunda vinda. Tá? Filho de Davi é a sua terceira vinda, que é para estabelecer o milênio. Sabe? Então, para a gente entender, mas aqui mais ainda nessa mensagem, deixa eu ler, para vocês verem aqui. 33 da mesma mensagem. Não será maravilhoso naquele dia? Você não está feliz hoje de estar vivo para ver o Filho do Homem se revelando para a igreja? Amém. Vocês não estão felizes? Amém. Você está vendo? Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui, a gente toma um púlpito desse aqui, é para pregar a verdade, é para mostrar a verdade, para não confundir os outros. Porque se nós pregamos errado, pregamos que é a segunda vinda, então vai ter pessoas que vão falar assim: vocês é da turma do Jesus já veio, mas é porque eles não entendem que é a vinda do Filho do Homem, não tem nada a ver com a segunda vinda. Tem que entender, a pessoa tem que entender. Como muitos, escutei até pastor falar, o grupo do ismo, o ismo da nuvem. Ora, você não crê que essa nuvem é verdadeira? Amém. Pois é. Como é que é ismo da nuvem? É uma blasfêmia. Mas por quê? Porque outros pregaram o contrário. A nuvem, você sabe que Israel, para atravessar o Mar Vermelho, ali tinha a coluna de fogo guiando Israel, e a nuvem para proteger Israel do inimigo. Quando o inimigo ia aproximando, a nuvem começou a tirar as rodas dos carros de Faraó. A nuvem está aqui para nos proteger. A coluna de fogo está nos guiando. E a nuvem nos protege do inimigo. Mas se eu e você se tornar inimigo dela, aí nós vamos para o inferno pregando a mensagem certa. Assim, com a mensagem certa na mão, não pregando. Porque pregar certo, eu tenho certeza que nós vamos para o céu. Mas, eu vou dizer assim, nós podemos ir para o inferno com a mensagem na mão. Triste, né? Mas é a pura verdade. Tá? Então, então, o que nós temos que entender é isso aqui.
Deixa eu ler, pelo menos uma mensagem, assim, eu estou lendo, porque se não der tempo eu explicar, eu vou ler aqui para vocês verem aqui. Mensagem provando a sua palavra, porque são duas mensagens de ano diferente. Então aqui, essa aqui foi pregada em 26 de abril de 1965, provando a sua palavra. Então escute aqui no 194, escute bem, já falando do Filho prometido. Agora observe, posicionalmente onde nós encontramos o mundo numa condição de sodomita. Agora note, como aconteceu, agora note, havia alguém naquele dia esperando por um filho vindouro prometido. Abraão e Sara, eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu, 2 anjos e Deus. E eles desceram e conversaram com Abraão. Viu o quê? E Abraão estava esperando quem? O filho prometido. E para ele e Sara receber o filho prometido, tinha que haver uma transformação de corpo primeiro. Você não acha? Essa mensagem vai mudar o nosso corpo. E quando ele chamar nos ares, é a vida que está aqui dentro ouvindo a palavra que vai fazer a mudança. Você não crê que Deus está em você? Você não crê que Cristo está em vocês? Então esse Cristo que está em você, Ele é que é o Criador. Ele pode criar um corpo para você ir embora. E essa casca velha ficar aqui. Esse corpo aqui é só para receber a palavra. É só para crer que existe um Deus que pagou um preço por mim e por você. Ele mesmo não vai. Jesus falou isso. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Sabe? E aqui posso falar sobre o mesmo assunto. É claro que aqui, essa parte aqui, está mostrando exatamente a transformação dos corpos. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Escute bem que é exatamente na mudança de corpo. Versos 50 e 51 de 1 Coríntios 15. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Viu o quê? Ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Vocês notaram o que está escrito na mensagem do rapto? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não são 3 coisas? O que é alarido? A mensagem que está preparando as pessoas. O que é a voz de arcanjo? Não está escrito lá? É a voz de ressurreição. É o poder que já está na mensagem para te transformar, para me transformar. Por isso que ali você vê que quando a trombeta soava lá no passado, era chamando para uma festa. Você nota que ante a última trombeta há uma transformação chamando para a ceia das bodas. É Ele mesmo, o mesmo Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que... Só que aqui Ele está como ministério. Ele vem como uma pessoa. Quando Ele vier lá, é aquele corpo que Ele ressuscitou. Vocês recordam que quando Ele ressuscitou, Ele entrava, passava de parede, passava em qualquer lugar? Não existe barreira para, depois da ressurreição, depois do corpo glorificado, não existe barreira para ninguém. Como Ele, não houve para Ele. Os discípulos fecharam a porta e Ele entrou lá com porta fechada.
E diz para eles: olha, veja que eu não sou espírito. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem. E ele comeu, para provar que quando ele vier, ele está nesse corpo. E quando nós subirmos daqui, nós estaremos no mesmo tipo de corpo que ele está. Porque lá, quando chegar lá, eu e você vai comer com ele. Vai ter uma ceia lá. Sabe? É isso que nós temos que entender. Nós temos que ver o que está aqui e ver que esse não é do reino do céu. Mas esse aqui pode receber as bênçãos de Deus, salvação na alma, porque está crendo enquanto nós estamos aqui. Essa é a nossa chance de ter vida eterna. É enquanto nós estamos vivendo aqui. Você e eu tem chance de chegar lá. Arrepender. Sabe? Por isso que eu peço: Senhor, não deixe eu levar nada de errado, que aqui eu acerto tudo. Quando chegar lá, eu chego lá sem pecado. E que todos ficam escondidos debaixo do sangue, enquanto eu estou ouvindo a palavra, enquanto estamos ouvindo a palavra. Porque não adianta, irmão. Por isso que esses dias eu estava falando, às vezes a pessoa fala: mas o segredo é a mudança de corpo. Todo mundo está esperando por aquilo. O segredo sempre foi na vinda do Filho do Homem. É quando a mensagem está rodando aqui na terra que o povo não entende. E é por isso que o povo pede. Porque todo mundo: Jesus vai vir nas nuvens. Vai buscar quem? Quem já foi preparado por ele? Ele está preparando um povo pela mensagem da hora. A mensagem de Billy Graham não prepara ninguém para o rapto. A mensagem de Oral Roberts não prepara ninguém para o rapto. Mas a mensagem de William Branham prepara as pessoas para o rapto. Por isso que aquela mensagem mesmo, a palavra falada, a semente original, ali a gente vê em 1960. Quantas vezes eu já preguei sobre isso aqui? Que o anjo apareceu para William Branham em 1946 e deu ele a comissão de pregar o Evangelho para cumprir exatamente Apocalipse 10, verso 11, que ele oraria por reis e monarcas, e ali estava dando início o ministério do Filho do Homem. Começou em 46, e Deus andando através de um homem tão simples. Ninguém podia ver nada, porque era um homem andando, mas o Deus do céu que cumpre todas as coisas, e ele precisa de homens. Ali estava começando o ministério do Filho do Homem. Andou até 1962. Quando chegou em 1962, depois ele vinha abrir os selos, porque você sabe que os selos foi aberto exatamente, e a nuvem aparece para condenar os pentecostais. Por quê? Porque em 62, na mensagem, a palavra falada, a semente original, pregada de tarde, o William Branham, eu creio que é 210 ou 110 ali, ele chega e diz: eu vou dizer claro, amigos, está terminado para vocês. E cada semente produz conforme a sua espécie. Está terminado. Para aqueles, porque a gente tem que entender que Deus andou no meio do povo para tentar tirar eles da igreja e colocar em Cristo. Sim. Essa que é a verdade. Era Deus tentando tirar eles da igreja para entender a mensagem da hora. Eles não conseguiram. E depois ele teve que pregar uma mensagem, qual? Condenação por representação. E o que significa isso? Aqueles pastores de outras igrejas que estavam lá, que ouvia e chamava William Branham para pregar, foi os representantes das suas igrejas. Condenação por representação. E aí eles tiveram que ouvir: está terminado.
Em outras palavras, vocês não quiseram. Então Deus começou a vir, pregar selos, abrir os selos, nuvem aparece. E por que a nuvem apareceu em Êxodo 19? Vocês já leram na mensagem por que apareceu? Apareceu exatamente para condenar aqueles que não creram no mensageiro Moisés. Apareceu a nuvem, a nuvem condenando e dizendo que nenhum animal podia chegar perto. Deus estava irado. Você sabe, Deus fica irado quando a pessoa rejeita o mensageiro dele. Deus fica irado. E lá eles tiveram que ouvir, e é claro, porque já tinha só 3 meses que Moisés estava guiando o povo e o povo não entendeu nada da mensagem, mesmo que tinha sido tirado do Egito. Saiu pela coluna de fogo e pela nuvem, não foi? Eles saíram. 3 meses depois, não tinha entendido nada da mensagem. E você sabe que Israel é o tipo do povo que está na mensagem? Saiu muita gente das denominações, mas da mensagem não entende nada. E é por isso que está essa confusão que está aí, ó. É uma confusão hoje. É ministério fulano de tal, ministério fulano de tal. Só existe um ministério, é do Filho do Homem, é Deus na terra. Não existe mais. Como é que nós vamos dividir um ministério só? Se Deus está aqui, é o ministério do Filho do Homem. Eu posso ler aqui, eu vou ler. Eu vou ler aqui na Era de Laodiceia. Escute bem aqui, ó, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Eu quero ler a Era de Laodiceia, só um pouquinho aqui, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Eu creio que aqui no 25. Não somente vemos que vem esse mensageiro aqui de Apocalipse 10, 7, porém vemos que a palavra fala de Elias vindo antes do retorno de Jesus. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que Elias tem que vir primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 10 e 11. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias tem que regressar para efetuar uma obra de restauração na igreja. Isto é o que diz Malaquias 4, 5 e 6. Amém. Uma obra de restauração, colocar as pessoas na posição antes que ele venha. Amém. Ele vem buscar esse povo que foi restaurado, que recebeu essa restauração. Então vamos mais. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há nenhuma dúvida que Elias tem que voltar antes da vinda de Jesus. Ministério de Elias, quer dizer, o Espírito que estava lá em Elias tinha que vir aqui antes que Jesus viesse nas nuvens, tá? Então disse aqui, ó, aqui eu já li, né? Ele tem uma obra a realizar. Essa obra é a parte de Malaquias 4, 6. Escute bem, que diz: ele converterá o coração dos filhos aos pais. Por quê? Nós sabemos que esta obra pertence somente a ele. Aquele tempo, porque ele já cumpriu a parte que diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, quando o ministério de Elias estava aqui em João Batista. Vocês notaram que esses 2 mensageiros andam juntos? Por isso, se eu tivesse lembrado, eu ia trazer perguntas e respostas número 12, para provar que o próprio João Batista, ali quando ele nasceu ali, e quando os reis magos viram aquela estrela guiando, aquela era um astro, para mostrar que Jesus tinha nascido, lá na mensagem diz,
mas a verdadeira estrela já tinha nascido, era João Batista, era a verdadeira estrela. Ele tinha nascido porque ele é que ia mostrar aquele próprio Jesus às pessoas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Era ele era a verdadeira estrela, e ele já tinha nascido. Os magos estavam vendo uma estrela, e aquela estrela estava guiando a eles. Eles chegaram lá, o menino já estava com 2 anos, mas a verdadeira estrela era João Batista. Por isso que nessa mesma mensagem, perguntas e respostas número 12, ele diz: veja que a estrela do Oriente, ali, aquela estrela, ela estava mostrando exatamente, quando ela aparece, ela está mostrando que o sol está vindo, está chegando. O sol é Cristo. E ele diz: mas ela é a mesma estrela do Ocidente, que ela está entrando e para mostrar um novo dia. Quer dizer, para mostrar que nós vamos ser mudados para um outro mundo ou para um outro lugar. Eu creio que vocês estão entendendo o que a mensagem diz ali no rapto, e outras mensagens diz assim: naquela manhã eterna e gloriosa. Não é uma manhã de um dia nosso, é quando o rapto acontecer, você passa para uma outra dimensão. Naquela eterna manhã e gloriosa. Você quer chegar nessa manhã gloriosa, eterna? Recebe a mensagem como ela é. É só crer na mensagem como ela é, porque ela está mostrando essas coisas aqui. Então ele disse assim, esse aqui eu vou ler mais uma partezinha aqui, só para vocês entenderem melhor. Verso 28, parágrafo 28. No ministério de João, o coração dos filhos foram convertidos o coração dos pais foram convertidos aos filhos, quer dizer, a doutrina de Jesus. Sabemos disso porque Jesus mesmo disse, mas ele não diz que o coração dos filhos foram convertidos aos pais. Isto ainda está por suceder, porque essa mensagem foi pregada antes no início, em 1960, né? Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecostes. João preparou aos pais para que Jesus pudesse dar boas-vindas aos filhos, ao filho, entrar ao redil. Agora, este profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias, preparará os filhos para darem boas-vindas a Jesus. João Batista foi chamado de Elias por Jesus, Mateus 17, 12. Vamos aqui, agora no 30. A razão pela qual Jesus chamou a João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias havia voltado sobre João, da mesma maneira que o Espírito havia estado sobre Eliseu depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre um homem um pouco antes da vinda de Jesus. Sempre repetindo. Da segunda vinda, quer dizer, antes que ele apareça lá. Então ele disse aqui, outra vez, sobre um homem um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus mesmo, sendo que Jesus mesmo em carne não estará sobre a terra para vindicá-lo, como ele fez com João. Isso será feito então pelo Espírito Santo, de modo que seu ministério de profeta será acompanhado de grandes, maravilhosas manifestações como profeta. Cada revelação será vindicada porque cada revelação virá a acontecer. Assombrosos atos de poder serão efetuados à sua ordem em fé. Então será proclamada a mensagem que Deus lhes tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, porém a maioria correrá efetivamente para se organizar e rejeitá-lo. Você viu o quê? Alguns aceitam a verdade como é. O resto
vai fazer ministério. Ministério fulano tal, ministério fulano tal. Aí quer, irmão, eu prego muito aqui, vocês não têm que ficar acompanhando pastor que fica no púlpito, não. Nós temos um pastor, esse é Jesus. Amém. Nós estamos aqui para expressar esse Jesus que está aqui. Amém. Sabe? As pessoas passam a amar mais o homem do que a própria palavra. Nós estamos aqui para expressar Jesus para as pessoas. Não é para vocês ficar seguros no homem. O homem, todo homem, você sabe por que no Brasil os homens falharam? É porque as pessoas estavam colocando demais a mão sobre ele e Deus não quer que o homem tome o lugar dele. Se o homem começar a crescer, Deus derruba ele. Deus que é grande. Sabe? Não o homem. Qualquer homem que quer tomar a posição de Deus, ele derruba ele. Sabe? É igual Lúcifer lá em cima. Viu que ele começou a crescer, tomando posição, Deus derrubou ele. Falou, não, você pode descer lá para baixo. Aqui não, aqui quem manda sou eu. Tá vendo? Derrubou ele para baixo. E ainda sabendo que, mesmo derrubando ele para baixo, que ele ia fazer problema aqui, mas ele disse, mas um dia eu vou lá e te derrubo também. E veio e derrubou ele de novo. Porque Deus é capaz de fazer isso. Então, a mensagem, irmão, está aqui na terra, para isso, para você reconhecer Jesus na terra. Abraão reconheceu, em meio aos três, ele sabia que era exatamente o que ele precisava. Viu três, ele disse, meu Senhor, não passa de mim. Sabe? Então, aqui nós temos que entender, a mesma coisa que aconteceu com o nosso pai Abraão, aconteceu conosco. Deus fez a mesma coisa. Trouxe uma mensagem e você tem que entender. Você tem que separar o homem de Deus. Deus é espírito. E Deus cumpre com sua palavra, como ele prometeu que ele cumpriria com sua palavra. O Filho do Homem estaria aqui. E se você quiser ler em casa, lê os ungidos dos últimos dias, parágrafo 264 em diante. Ele mostrando, olha, o sétimo anjo não é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. O sétimo anjo é o que revela o Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Você sabe o que é a palavra Cristo? A palavra ungida da hora. É isso que nós temos que entender. Quando fala assim, Cristo, é a palavra ungida da hora. Então, essa que Cristo é a palavra ungida da hora. Filho do homem é Jesus. Ele está aqui. Ele é essa revelação. Então, quando você lê, tem gente que fala assim, a mensagem do William Branham, é a mesma coisa de falar assim, quando lê Apocalipse, fala que é de João. Aquela mensagem, João era apenas um que recebia. Jesus era que ditou o Apocalipse para João. Ele foi apenas um escriba. Você já leu na mensagem? Ele foi um escriba para escrever o livro. Quem ditou o Apocalipse todo foi o próprio Jesus. Amém. E quem revela os 7 trovões de Apocalipse 10? Jesus. É o anjo forte que desceu do céu, é que revela os 7 trovões. E os 7 trovões, a voz dos 7 trovões é a mensagem da hora. Então, quando o anjo forte desce, tinha que ter um mensageiro aqui para transmitir a voz. Porque nós não podemos ver ou estar diante de um ser como Deus. Mas Deus coloca uma estrutura num profeta que ele consegue. Consegue, sabe? Sempre conseguiu, porque Deus coloca o homem profeta de maneira que ele pode chegar diante de Deus e falar, conversar com ele. Então o anjo forte é Jesus. O 7º anjo é o homem. A coluna de fogo é o
próprio Deus. É claro que é Jesus, né? Não é uma, não vou, senão daqui um pouco Jesus é uma e a coluna de fogo é outra. Não, Jesus é a coluna de fogo. Foi por isso que quando ele encontrou com Paulo, ele falou, e quando a coluna de fogo derrubou Paulo, o que ele falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo? Então, Jesus é a coluna de fogo. E essa coluna de fogo, Deus permitiu que ela fosse tirada na era de Laodiceia para condenar a era de Laodiceia. Claro, porque, deixa eu só perguntar uma coisa. Se você, como um eleito hoje, com a mensagem que nós temos aqui, você precisava dessa coluna de fogo na cabeça de William Branham? Não precisava não, você cria nele de todas as maneiras, só pela palavra. A nuvem e a coluna apareceu para condenar o mundo, para provar que Deus manifestou nessa era, para condenar, porque para nós é a palavra. Você, se você estivesse nos dias de Noé, você creria na mensagem de Noé? Se você é um eleito, você creria. Por quê? Porque você ia ter confiança que Noé estava falando a verdade. Mesmo que tivesse 2000 anos sem chover, mas Noé falou, vai chover. E choveu. Porque foi Deus falando através de Noé. Vai chover. Passou 100 anos. Não precisou nem de 120. Com 100 anos, a arca estava pronta. A chuva veio. Você sabe por que a chuva demorou muito? Por causa de Noé. Não por causa do mundo. Deus poderia ter destruído aquele povo no início, mas ele esperou por Noé. Você sabe por que está demorando muito rápido a acontecer? Por causa do último eleito. O dia que o último eleito entrar, aí acaba tudo. Aí Moisés e Elias aparecem lá na Palestina, pregando. E muitas de pessoas que não gostam de vir na igreja, é hora de encher a igreja. Porque as pessoas gostam de vir, como sempre a gente fala, aqui em Betim de vez em quando dá uns tremor de terra e tudo mais. No passado, a tremor de terra fazia o povo vir para a igreja. Agora nem isso faz. Nem isso mais faz. Mas Moisés e Elias, eu tenho certeza que vai encher a igreja, viu? Quando Moisés e Elias começar a pregar na Palestina, igreja vão encher, porque as pessoas vão achar que agora resolve o problema. O problema para resolver está aqui, ó. Aqui, é essa aqui agora, ó. Aqui, ó. Se nós queremos resolver problema no sentido de salvação, aqui está a mensagem de Elias. Quando Elias vier para a Palestina, cessou. Porque Elias vai ir para a Palestina. Vocês já leram a 70 semana número 3, o que está escrito lá? Está escrito assim: o Elias que está aqui irá, está vendo que não é o William Branham? O Elias que está aqui irá e chamará Moisés e descerá, e eles vão pregar a mesma mensagem de Pentecostes. Elias e Moisés vai pregar a mesma mensagem de Pentecostes, vai pregar o que Paulo pregou para aqueles judeus que estão lá. E é claro que vai pregar a mesma mensagem que está sendo pregada aqui, mas não vai fazer efeito para nós mais aqui. Porque o sangue já saiu do propiciatório. Enquanto nós cremos ainda que há sangue. Nós cremos que ainda há sangue. Por causa do último eleito. Agora o sangue está lá não mais para o mundo que rejeitou, mas para aquele que aceitou a mensagem. Se você aceitou a mensagem, ainda há sangue para você. Sabe? É isso que nós temos que entender. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, eu ainda tenho um tempinho aqui. Escute bem aqui, ainda falando do filho prometido. Agora, vamos aqui. Perguntas e resposta número 1, a partir do 193. Veja então a era pentecostal depois que ele vem aí. Ele fez a promessa de El Shaddai, nutra-te de mim. A pergunta é, pode você nutrir?
Porém, eles não o fizeram, eles agarraram esse seio, um seio denominacional de onde procedem. Porém, então a semente real, semente vem amamentar desse seio. Está vendo? Quer dizer, a semente real tem o alimento, aceita o que Deus está fazendo. Tá? E qual foi o último sinal que eles tiveram antes de regressar ao filho prometido? Pelo qual esperaram todos esses anos? Estava Deus de pé na forma de um homem que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Sara sendo a igreja, representando a igreja, discerniu os pensamentos que estavam na igreja, que se encontrava detrás dele. É isso correto? Imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez numa jovem e ele num jovem. E Isaac foi trazido à cena, o filho prometido. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá antes do rapto. É exatamente isso. Entendeu agora? É Deus manifestado em carne para eu crer e ser transformado. Já pensou, irmão, se eu sou incrédulo, se nós somos incrédulos, converter, quando você vai ouvindo a palavra, você vai se convertendo cada dia, para chegar ao ponto de ter uma fé verdadeira. Amém. Você tem que ter fé que você vai ser transformado. Amém. Nós estamos aqui para isso. O Espírito que está em mim e em você fará isso se você obedecer essa palavra. Amém. Ele vai te controlando. É claro, você não... tem pessoas que falam assim, mas eu sou fraco, mas Deus é forte. Amém. Quem é que é forte? É tanto que a própria Bíblia diz que os próprios pastores são os mais fracos, para eles poderem compadecer dos outros. Quer dizer, pregar a verdade, mostrar para vocês que se vocês tentar ser forte, vocês caem. Qualquer um de nós tentar ser forte, nós vamos cair. Nós temos que entender, só existe um Deus forte. E só existe um poder que levanta a pessoa, é o poder do sangue. Por isso que o mensageiro diz, olha, se você, está indo igual aquele bichinho que sobe e desce, se você tentar, se você cair, cai no caminho. Porque se você cair no caminho, ele te levanta. Amém. Mas tem gente que fala assim, mas eu não estou suportando, eu vou ficar em casa. Então, quem é que vai te olhar lá em casa? Faz igual o Jim. Faz igual o Jim. Talvez o Jim bebia só para dar coragem nele, para ir na igreja. Ele chegava lá e dizia, Senhor Jesus, Jim está aqui. Todo culto, Senhor Jesus, o Jim está aqui. Mas chegou uma hora que ele acidentou, aí Jesus chegou lá no hospital e disse, Jim, Jesus está aqui. Quer dizer, você foi tão fraco, Jim, mas você cria em mim e pode te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, Jim. Então é isso que nós temos que entender, não existe homem forte. Pois se, irmão, você já viu eu ler aqui na Bíblia? Aqui, escute bem uma coisa aqui, O próprio Deus veio aqui em carne, olha como é que ele morreu aqui, escute bem aqui. Mas por que houve aquela fraqueza? Porque as minhas fraquezas e as suas fraquezas estavam nele. Olha aqui, escute bem aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Verso 3 diz assim, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Ainda que foi crucificado por fraqueza. Mas qual era a fraqueza dele? Era eu e você. Verdade. Todo o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Ele sofreu, ele teve dor de cabeça, ele sofria.
Deus errou, já falhou alguma vez? Nunca falhou. Quem falhou foi eu e você. Nós começamos a falhar desde Adão para cá. Todo mundo falhou, então todas as culpas do mundo inteiro estavam sobre ele. Sabe? E ele estava numa situação, e além de tudo, apanhando, e coroa de espinho, por último uma coroa de espinho e tudo mais, sofrendo, e ninguém podia ajudar. Ele foi sozinho, assim, no sentido assim, sozinho, sofrer, morrer para salvar a humanidade. Agora, eu fico pensando, é isso que eu fico pensando. E às vezes a gente como lá em casa mesmo, cheio de mensagem. Às vezes a gente olha tanto, mas como eu tenho mensagem. Às vezes ela vai servir para me condenar. Olha como eu tenho mensagem aqui. E às vezes as mensagens estão lá e o celular na mão. Como hoje em dia, dificilmente você encontra uma pessoa carregando Bíblia. Não, mas a Bíblia está no meu celular, mas a minha está na minha mão. Aqui tem muito mais valor. Tá? Não adianta você misturar as coisas. Aqui eu tenho certeza que é tudo a palavra de Deus. Agora o celular tem mais coisa errada do que palavra. Então é melhor você ficar com a Bíblia, a não ser que um dia eles tomem a Bíblia. Como há pouco tempo aí veio o caso de um tablet. Olha, irmão, se o que eu tenho eu não estou dando conta de ler, mas tem todas as mensagens. Mas vai adiantar eu ter um tablet na minha mão, e eu nem sei mexer com nada, nem meu celular direito não sei mexer. Agora, um tablet, depois, se tudo que está no tablet eu já tenho aqui, então, para quê? Para que eu agora ficar lá? Ficar lá olhando. Não, então eu fico com essa Bíblia olhando aqui, e lendo ela aqui, Um versículo que eu leio aqui num dia pode me alimentar vários dias. Então, gente, não adianta a gente tentar trocar as coisas, não. Tudo está na ordem de Deus e nós não podemos deixar que o mundo tome conta até dos nossos lares ou até da nossa vida. Nós temos que ter pensamento que qualquer hora dessa o sangue para. Como está escrito na mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços, está escrito lá que vai chegar uma hora que as pessoas perdidas, nós temos que pregar para aqueles que são perdidos eternamente. Noé não pregou? Pregou, e nós também. Nós estamos pregando como o mundo já rejeitou Cristo. Então o que nós estamos fazendo? É claro que nós estamos pregando aqui para a nossa salvação. Mas ao mesmo tempo o mundo está recebendo essa mensagem. O mundo, por isso que Deus nos deu o privilégio de pregar para o mundo também. Através da internet, alguém vai ouvir a mensagem sendo pregada, sabe? Mesmo que blasfêmia e tudo mais, mas Paulo chegou a falar, mesmo que ela seja pregada de qualquer maneira, mas o Evangelho tem que ser pregado. Nós que temos que garantir essa mensagem do dia, hoje, aqui, que eu creio que se eu estiver nos dias de Noé, eu era um pregador lá, junto. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu estou crendo na mensagem. Tá? Então, deixa eu ler mais só uma mensagem aqui. Aliás, deixa eu ler essa aqui, 70 semanas número 1, que eu ia começar, você ver, eu ia começar com ela, mas vou terminar com ela. Seria a primeira mensagem que eu ia ler, essa mensagem 70 semanas, número 1. Mas aqui eu quero explicar para os irmãos, no parágrafo 70 dessa mensagem, uma coisa aqui. Como é que aconteceu entre nós, os gentios? Jesus, quando ele chegou na terra, ali para pregar, ele pregou 3 anos e meio. Então ele pregou a 70ª semana, quer dizer, são 70. Então quando ele estava pregando
a metade da última semana de Daniel, porque já tinha cumprido entre os judeus 69. Então ele chegou e pregou 3 anos e meio. Para ele ali haver uma rejeição, os judeus rejeitar. Então os judeus rejeitou, então aí abriu a brecha para nós. Aqui, ó, olha para vocês verem uma coisa aqui. Aí vocês vão entender melhor aqui, ó. De Apocalipse 6, verso 1 até Apocalipse 19, verso 21, está ligado com a 70ª semana de Daniel. Entre a metade que ele pregou e a metade que Moisés e Elias vai pregar, ele entra na brecha para pregar a sua primeira vinda, para salvar os gentios. Até Apocalipse 19, verso 21. Quando você nota ali, que aqui no quarto selo, aqui, ó, estou com ele aqui, no quarto selo, o Elias que vem aqui, traz uma mensagem, como Jezabel foi comida pelos cães ali, e havia um Elias para dar aquela mensagem, ele diz, o Elias desse dia também traz uma mensagem, para fazer com que os cães comem o corpo da Jezabel espiritual. Vocês notam que Apocalipse 19, verso 21, sabe o que é? A terceira guerra mundial, a destruição da humanidade. Então, aqui, ó, na 70ª semana de Daniel, que é entre os 3 anos e meio que Jesus pregou, até Moisés e Elias pregar também, quer dizer, está contando, os gentios têm uma chance. Acontece os selos, de Apocalipse 1, é o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, dentro do período nosso. Depois vem Moisés e Elias, prega para os judeus, e depois que os judeus, Moisés e Elias morrem, você vê que está na ordem. Ali está na ordem, Apocalipse 10, depois 11, que é Moisés e Elias, e depois que Moisés e Elias morrem, aí vem o terceiro ai. O que é o terceiro ai? A terceira guerra mundial. Mas Moisés e Elias têm que morrer primeiro. É igual nós estamos vendo aí, esses problemas que está tendo, marchando para chegar à terceira guerra mundial. Mas enquanto a noiva estiver aqui, enquanto Moisés e Elias não pregar, a terceira guerra mundial não pode começar. Não pode. Ela só começa depois da pregação de Moisés e Elias. Lê Apocalipse, ali vocês vão entender. Moisés e Elias é morto. Primeiro, e há um arrebatamento para eles. E quando eles são arrebatados, aí dá um terremoto. E diz, eis que o terceiro ai cedo virá. Aí vem a terceira guerra mundial para fazer uma limpeza, como está aqui Apocalipse 19, verso 21. Para cumprir a mensagem do Elias. E ali haverá uma ceia na terra também, porque é ceia das bodas e uma ceia na terra. Os animais comendo a carne dos tribunos, dos ricos e tudo mais. Está vendo? São 2 ceias, uma na terra dos animais e uma nas bodas da noiva de Cristo. Mas para mim e você ir para lá, você tem que crer nessa mensagem. Primeiro, crer e obedecer essa mensagem, para poder sair daqui livre de tudo. Então, depois vocês podem ler parágrafo 71 dessa mensagem, 70 semana número 1, porque eu quero só ler algo aqui que eu não li para vocês, como eu estava falando sobre a primeira vinda aqui, as coisas que acontecem dentro da primeira vinda de Cristo. Aqui, ó. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira, por isso está escrito lá onde eu li. Quem foi a maior testemunha como profeta aqui na terra? Jesus de Nazaré. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira, porque ele nunca falhou. Todos os demais profetas falharam. O diabo tentou fazer com que todos, e fez. Ninguém conseguiu estar certo. O que foi mais certo foi José. Mesmo assim mentiu. Mas a testemunha fiel e verdadeira foi Cristo. Ele foi profeta Deus na terra. Nunca falhou. Tá? Nunca falhou. Então disse aqui, ó.
E ele foi a testemunha fiel e verdadeira da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e somente podia dizer o que o Pai lhes revelava. Ele disse: meu Pai está em mim. Isto é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Na terra ele era um profeta, no céu ele é um sumo sacerdote. Está vendo? Dentro da primeira vinda, está vendo? Aqui, como cordeiro, tá? Isso é as manifestações. Ele, no céu ele é um sumo sacerdote. Regressando à terra, ele é o rei dos reis. O que era, esse é Jesus, o profeta. O que é, esse é o pontífice fazendo intercessão, um que pode comparecer de nossas fraquezas. O que há de vir, esse é o rei que está vindo. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu. Será que se não ouvirem a voz, as palavras daquele profeta, serão desarraigados do povo? Note esses dados acerca de Jesus. Na terra foi profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que era 3. Foram apenas manifestações ou ofícios da mesma pessoa, Jesus. Amém. Tudo dentro da primeira vinda. Vocês estão notando aqui? Mas aqui, você nota, como eu falei, filho de prometido. Como é que você ouviu sobre o filho prometido? A revelação hoje. Do profeta dessa era. Ninguém sabia disso. Está vendo? Mas é para hoje, para saber que quando ele vem, ele é filho prometido, tá? Então, só ler mais aqui. Agora, vamos aqui, nessa parte aqui. Agora, isso é o nosso acontecimento. Mas veja aqui agora, em Apocalipse 15, a manifestação dele para os judeus. Mas por que ele ainda continua lá com os judeus? Porque a palavra vai a eles. Por que ele está lá? Porque a palavra está aqui. Amém. Então ele vai para os judeus. Moisés e Elias vai pregar. Aqui em Apocalipse 15, vocês vão notar que ele faz intercessão por eles lá. E pela Virgem nessa que vai sofrer o dano na grande tribulação. Escute bem aqui, ó. Aí em Apocalipse 15, eu vou ler o 48. E em Apocalipse 15, verso 3, diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Amém. Você nota que agora eles vão entender que Jesus é o Rei? Sim. Quando Moisés e Elias, até hoje os olhos deles estão fechados por causa dos nossos abertos. Tá? Mas quando a mensagem verdadeira chegar para eles, os olhos deles vão ser abertos para conhecer que Jesus é Deus. O Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Isto é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, um dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Finda. Quando ele estiver como filho de Davi, daí já não tem mais salvação. Nem para judeu, nem para nada. Porque filho de Davi é no milênio. Então, todas as pessoas que é salva, terá que ser salva por essa mensagem agora e pela mensagem de Moisés e Elias. Finda tudo. Então, o resto é resto. Por isso que o profeta diz, quer dizer, tem lá poucos judeus lá, não tem? O resto ele diz que é carne para canhão.
é só 144 mil e mais nada, sabe? É por isso que eles ficam lá vangloriando, falando, é terra santa, mas a terra ela vai se tornar santa mesmo é quando os santos estiver lá. Agora, se a gente olhar, quem manda mais lá, quem tem mais igreja lá é a Igreja Católica. É que tem mais igreja lá na Palestina é a Igreja Católica. Mas um dia vai ter só um templo. E tudo vai ser destruído. Tudo. Terceira Guerra Mundial vai fazer uma limpeza. Por isso Ezequiel 39 diz, lá eu creio que é 39 diz, haverá 7 meses de enterramento, de sepultamento de Gog e Magog, de ossos de Gog e Magog. Aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, na Terceira Guerra Mundial. Haverá um sepultamento, quer dizer, uma limpeza da terra para a noiva e os 144 mil estar lá no milênio. Você sabe que é só a noiva e os 144 mil que vai estar no milênio. Ou vocês não já leu diferente? Porque eu já li na mensagem, só a noiva e os 144 mil que vai estar no milênio. A noiva é a esposa. E os 144 mil vai ser aqueles que vai servir a noiva. Eles vai ser como os eunucos, para servir a noiva. Já pensou? Pense bem, quando estiver lá, você nem vai lembrar desse mundo velho mais. Nem quero lembrar. Nem quero, porque lá será gozo eterno. A partir dali entra a eternidade depois. Não vamos falar sobre isso, mas Deus abençoa e abençoa os irmãos que estão conosco. E Deus abençoa você, família, e vocês todos, e os irmãos também através da internet. Vamos nos colocar em pé e vamos orar e agradecer a Deus. Eu creio. Teve alguma dúvida na pregação para os irmãos? Se tiver, vocês podem fazer uma pergunta para mim? Pode fazer uma pergunta que aí, aonde vocês não entenderam, faz uma pergunta que eu posso responder através da Bíblia e através da mensagem. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez, pela misericórdia estendida sobre nós. Aqui nós estamos, Senhor. Meu Deus, como nós já temos esse conhecimento, Senhor, pela maneira que o mundo está indo, Senhor, meu Deus, a qualquer hora dessa, nós podemos ver alguém dizer, é claro que nós não queremos estar aqui, mas alguém pode dizer, o rapto aconteceu e eu fiquei. Senhor, não deixe que isso aconteça conosco, Senhor. Porque nós estamos lutando, Senhor, para fazer o melhor para Ti. Olhe por nós, tira todas as nossas fraquezas, tira toda a nossa incredulidade, porque a pior coisa que tem é a incredulidade. Senhor, tira toda a incredulidade para eu crer verdadeiramente no que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Ajuda os irmãos que estão aqui presentes, ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. E ajuda os irmãos através da internet, Senhor, que estão ouvindo, que ainda vai ouvir. Meu Deus, que o Senhor nos ajuda, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está buscando e procurando pelo povo do Senhor na terra. Meu Deus, e assim nós pregamos para que essa mensagem vá, como foi dito pelo mensageiro. Meu Deus, aonde estiver um eleito, que essa mensagem vá até ele. Senhor, ajuda nós, Pai, neste grande companheirismo dos últimos dias, companheirismo com Cristo. Meu Deus, nós queremos esse companheirismo. Aonde estiver os teus filhos, eles estão no mesmo companheirismo, em torno da tua palavra. Ajuda eles, ajuda todos nós, Senhor. Grupinhos estarão espalhados, como foi dito pelo profeta. Alguém perguntou aonde aconteceria o rapto. Ele diz, o rapto, a reunião vai ser em Cristo. Todos estão reunidos em Cristo. E Cristo é a palavra revelada da hora. Ajuda nós, Senhor, sair daqui melhor do que nós chegamos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Ajuda os irmãos que trabalham, Pai. Meu Deus, os irmãos que trabalham por conta própria, outros que viajam, que são empregados. Ajuda as irmãs que têm filhos pequenos, Senhor. Ajuda os jovens, ajuda todos nós. Meu Deus, para que nós possamos fazer o melhor para obedecer a Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.